Eu e o Fernando Martim, meu parceiro de reportagem, estávamos em Anapu, no Pará, em setembro do ano passado. Depois de passar o dia conversando com camponeses, pedimos indicação de um hotel para dormir. Mas fomos alertados que jornalistas não eram bem-vindos. Sem lugar para pernoitar, aceitamos um convite e estendemos nossas redes em um sítio da Igreja Católica, onde o corpo da irmã Dorothy Steng está enterrado. Da rede, a gente avistava a sepultura da irmã Dorothy e uma cruz vermelha, com os nomes de outras pessoas que lutaram pela reforma agrária e também foram assassinadas. A irmã Dorothy foi executada em 2005, num crime que chocou o mundo. Passados 20 anos, Anapu segue como uma das cidades mais violentas do país. Estive lá para entender como a banda truculenta do agronegócio agiu durante o governo Bolsonaro e segue agindo desde então. Nessa viagem, eu e o Fernando percorremos mais de 6 mil quilômetros. O resultado dessa investigação deu origem a uma série de reportagens chamada Agronegócio, que você pode ler na Repórter Brasil. Eu sou o Daniel Camargos e esse é o RB Investiga, programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Você pode ouvir a gente pelas principais plataformas de áudio e também pelo nosso site, repórterbrasil.org.br/Rádio Batente. Acesse lá. Foi um diálogo entre Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e o deputado federal Evair Melo, um dos principais líderes da bancada ruralista, que me ajudou a dar nome a essa investigação que passei o último ano e meio fazendo. Ouve aí. Nós temos o agronegócio e temos uma pequena parte que resiste à mudança, que resiste às transformações, que é o agronegócio. Tá. Eu quero rechaçar veementemente. Eu não generalizei. Eu quero rechaçar veementemente a expressão que a senhora usou, mesmo para uma minoria. A senhora foi muito infeliz. Mais uma vez, a senhora usou a expressão infeliz. O agronegócio, como resume a ministra, é a parte truculenta do agro, que não é pop, nem tech e muito menos tudo, mas que ganhou espaço nos últimos anos, se envolveu com crimes ambientais, com a criação de milícias rurais e até com a tentativa de golpe em 8 de janeiro. E foi na Amazônia que esse pessoal se esbaldou. Para entender como opera esse agronegócio, eu e o Fernando Martinho partimos do nortão do Mato Grosso, pela BR-163, a rodovia da soja, cruzamos a Transamazônica e seguimos até o sul do Pará. Nesse roteiro, não faltaram cenas explícitas de um Brasil brutal. De iniciar ali a duplicação do trecho do Poço Gil até Sinop, né? Ali estava sendo conhecido como Corredor da Morte, acidentes diariamente. Né? Para quem está só escutando esse podcast, eu vou descrever umas imagens que aparecem no vídeo. São fotos de porretes. Isso mesmo, porretes, com as inscrições Respeito, Diálogos e Direitos Humanos, que encontramos em um posto de combustível. Antes, passamos por muitas facas com a mensagem Agro é Top e que estão à venda em restaurantes de beira de estrada. A agenda de um dos principais incentivadores desse tipo de discurso e homem forte do governo Bolsonaro na agricultura foi também o pontapé inicial dessa investigação. Está aqui comigo o Naban Garcia, que é o presidente da União Democrática Ruralista, UDR, que é uma entidade que representa esse setor. A chegada de Luiz Antônio Naban Garcia ao poder mudou radicalmente a história da reforma agrária no Brasil. Ele congelou a criação de novos assentamentos e recebeu, em Brasília, fazendeiros envolvidos com trabalho escravo, crimes ambientais e outros episódios de violência. Podemos dizer que o Naban Garcia é um expoente do agronegócio na política. Ele fez carreira como líder da União Democrática Ruralista, a entidade linha dura no combate ao MST. Ele ocupou o cargo de secretário de Assuntos Fundiários, um posto de segundo escalão do Ministério da Agricultura. Olhando assim, não parece muita coisa, mas foi Naban quem ciceroneou o ex-presidente Bolsonaro no universo do agro, percorrendo feiras e exposições rurais nas eleições de 2018. Além de ser do círculo íntimo do ex-presidente, um cara que ficava do lado de dentro da porteira. Eu cheguei a conversar com o Naban Garcia para essa série de reportagens. Já eu te conto como foi o papo. Antes, vamos ouvir uma trabalhadora sem terra que pediu para não ser identificada porque tem medo de represálias. Eu vim em busca de um sítio, de uma terra onde eu posso plantar, onde eu posso produzir o alimento para me colocar na mesa. Ela está acampada desde 2018, aguardando a destinação de um lote para sua família no projeto de assentamento Tapurá Itanhangá,
no norte do Mato Grosso. Encontrei a família dessa trabalhadora após fazer um pente fino nos 610 compromissos que Naban Garcia teve na sua agenda oficial durante os 4 anos no poder. Em julho de 2022, o Naban foi até o acampamento onde ela vive, dentro do Tapurá Itanhangá. A área é palco de uma disputa de terra. De um lado, grandes fazendeiros de soja. Do outro, 70 famílias de sem terra. Eu sei que é sofrido, o momento que eu estou passando é sofrido. É constrangedor? É. Você me fala assim, nossa, você está morando num barraco de lona, você não tem uma casa. Eu sei que é difícil, mas eu sonho em algo melhor. Na entrada do acampamento, Naban confrontou os sem terra e defendeu os fazendeiros que plantam soja. Foi vaiado pelos sem terra. Na noite do mesmo dia, Naban se reuniu com o outro lado da disputa, os fazendeiros, alguns, inclusive, já condenados na Justiça Federal por terem se apropriado de terras públicas para plantarem soja. Saiu de lá aplaudido. Durante os 4 anos no cargo, foi o que Naban mais fez, abrir as portas de Brasília para empresários acusados de violações socioambientais. Já contra os sem terra, indígenas e quilombolas, ele encampou o discurso dos porretes do posto de gasolina. Em tese, essas populações deveriam ser atendidas por sua secretaria, mas foram tratadas como invasores de terra e deixaram de ser recebidas pelo governo. Ainda em 2019, eu entrevistei ele pela Repórter Brasil. Ouvi que ele não ia, abre aspas, aceitar viés ideológico de quem invade propriedade e que quem invade propriedade comete crime. Tem que pegar esses bandos vagabundos sem terra e matar um por um e meter fogo. É isso que tem que fazer. Esse áudio foi uma ameaça compartilhada em um grupo de WhatsApp de Itanhangá. Pouco antes, 2 homens e uma picape foram presos por atirar contra o acampamento Nova Aliança, onde mora a sem terra. O que aconteceu com o projeto de assentamento Tapurá Itanhangá acaba sendo um símbolo de como o agronegócio atua. Essa área tem extensão comparável à do município do Rio de Janeiro, com 115 mil hectares. Um lote de 100 hectares, algo em torno de 120 campos de futebol, vale até 3 milhões de reais, segundo a estimativa feita pelo Ministério Público Federal. Ou seja, estamos falando de uma área que vale mais de 3,4 bilhões de reais. Desde a criação do assentamento, em 1995, mais de 2 mil lotes foram transferidos ilegalmente para cerca de 80 fazendeiros, de acordo com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal. O apoio de Naban aos fazendeiros não foi nenhuma surpresa. Ele sempre deixou clara a sua posição. Não haverá diálogo com quem não respeita a lei e com quem invade propriedades inclusive produtivas, propriedades particulares. Naban Garcia também abriu as portas de Brasília para políticos e fazendeiros acusados de ataques aos povos do campo, como os investigados pela violência em Anapu, por onde comecei a contar essa história. É o caso de Laudelino Délio Fernandes, o Délio, que chegou a ser investigado como um dos mandantes da morte de Dorothy. Ele teria escondido um dos assassinos da missionária em uma de suas fazendas. Mas, no fim das contas, não foi indiciado e nem julgado por participação no assassinato da religiosa. O Délio é muito próximo de outro personagem que a gente investigou, o Debs Antônio Rosa, um próspero fazendeiro do Vale do Xingu que contrata shows de sertanejos famosos para festejar o plantio da soja em suas fazendas. Entre eles, Bruno Barreto. As luzes estão piscando, o jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando, e trabalhar amanhã é o cacete. Hoje, o Debs é bastante cortejado por políticos locais, como os prefeitos das cidades da região. E ele é do tipo que gosta de exibir nas redes sociais a riqueza que está conquistando com o plantio da soja. O que poucos sabem na região, ou preferem ignorar, é o passado dele. O Debs já foi condenado em primeira instância por participação na morte de um trabalhador rural sem terra em Anapu. Foi preso em 2016, depois de ser condenado a 10 anos de regime fechado. Atualmente, ele aguarda o julgamento do recurso em liberdade. Mas ele também tem no currículo outras passagens pela prisão, por formação de quadrilha, sequestro e por suspeita de outro assassinato. Nesse último caso, ele não chegou a ser indiciado. A gente falou com o advogado do Debs, que disse que ele não ia comentar as acusações e que aguarda o julgamento dos recursos. Olá, eu sou Carlos Juliano Barros, jornalista da Repórter Brasil, e passo rapidamente por aqui para te convidar a ouvir outros podcasts da Rádio Batente. Tem o Trabalheira, tem o No Labirinto, tem o Jornadas, enfim, tem para todos os gostos. Vem ouvir!
Essa região aqui, chamada Sul e Sudeste do Pará, sempre foi uma região tradicional de uso e ação da pistolagem, né? Praticamente quase a totalidade das mortes foram praticadas por pistoleiros contratados pelos fazendeiros, e nesse exército de pistolagem sempre teve uma participação muito expressiva de policiais. Esse é o José Batista Afonso, advogado da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. No escritório do Batista, há retratos de vários que morreram lutando pela mesma causa que ele defende, a reforma agrária. Grande parte das lideranças sindicais, religiosas, que atuavam, advogados que atuavam nessa região, foram assassinados nesse processo. O Batista conta que foi no sul e no sudeste do Pará que nasceu o embrião do chamado Invasão Zero, como ficaram conhecidas as ações organizadas por fazendeiros via WhatsApp para expulsar trabalhadores tão logo as ocupações comecem. Essas ações ilegais de despejo, que contam com grande quantidade de pessoas armadas e muitas vezes apoio da polícia, inspiraram até a criação de uma frente parlamentar no Congresso, a Invasão Zero. Antes, a opção preferencial era matar as lideranças dos trabalhadores rurais sem terra com a contratação de pistoleiros. Agora a estratégia é outra, continua violenta, mas sem deixar mártires. Matias Gomes de Souza, trabalhador rural sem terra, foi vítima de uma das primeiras ações do Invasão Zero, ocorrida em Marabá, em julho de 2018. E aí quando foi assim lá por abaixo de umas 9 horas por aí assim, eles atacaram todo mundo, entendeu? Tiro, humilhando as pessoas, empurrando as pessoas, entendeu? E aí todo mundo correu um bocado, eles pegaram um bocado, botaram na estrada de refém, entendeu? E tocaram fogo nos carros, nas motos, nos barracos, fizeram a maior barbaridade. 2 semanas antes do ataque, o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, havia subido em um caminhão na Curva do S, trecho da BR-155 em Eldorado dos Carajás, no Pará, a poucos quilômetros da área do conflito que o Matias descreveu, justamente no local onde 19 membros do MST foram assassinados em abril de 1996, no episódio que ficou conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Bolsonaro defendeu os policiais condenados pela matança. Disse ainda que os sem terra são vagabundos e que os policiais reagiram para não morrer. As fazendeiradas que não era organizada nessa questão em si, né, de retirar as famílias dos acampamentos, e aí eles tomaram essa liberdade e com essa propaganda muito grande do Bolsonaro das armas, que ia liberar arma, que ia armar todo mundo, principalmente o homem do campo, né, eles acabam se organizando nessa questão em si, junto com as milícias e pistoleiros. Esse é o Manuel da Silva Souza, dirigente do MST, que também foi atacado. Apesar da mudança no governo federal, a prática que Manuel viu de perto no Pará se manteve e se espalhou pelo país. Só na Bahia foram ao menos 7 ações em 2023. Uma delas levou ao assassinato da indígena Nega Pataxó, com o mesmo modus operandi iniciado em Marabá em 2018, e com a suspeita de participação de policiais. Como eu falei lá no começo, eu conversei com o Naban Garcia. Uma das perguntas que enviei para ele foi justamente sobre o Invasão Zero. Daniel Camargo, sou jornalista da Repórter Brasil. Agora eu estou numa reunião aqui, não posso falar. Que horas que eu posso ligar para o senhor? Não, eu não estou dando entrevista mais. Não estou mais participando de nenhuma entrevista. Mas desculpa te insistir, é que eu estou fazendo uma reportagem que trata do senhor, então eu gostaria muito de ouvi-lo. Eu comecei dizendo para o Naban que a reportagem fazia uma avaliação do trabalho dele no governo Bolsonaro, e ele ficou incomodado. Eu estava no Ministério da Agricultura e quem avalia é o produtor rural. Sim. O produtor rural é quem paga a conta de tudo, quem paga a conta do governo, quem paga a conta de tudo, quem paga é o produtor rural, entendeu? Então, quem avalia é ele, eu não vou o meu desempenho, nem o meu trabalho. Quem avalia é o produtor rural. Compreendo, senhor. É que eu trato também da reforma agrária. E eu vi algumas pessoas que criticaram a atuação do governo. Eu não estou preocupado com quem critica ou deixa de criticar. Não recebi até hoje nenhuma crítica de produtor rural. Ele disse que eu estava atrapalhando o trabalho dele e desligou antes que eu fizesse outras perguntas. Enviei por WhatsApp uma mensagem com 8 questões detalhadas abordando os temas tratados na série de reportagens. Ele não respondeu. Tentei ligar outras vezes. Se você quiser saber mais sobre as perguntas que o Naban não respondeu,
eu te convido a ler as reportagens da série Ogronegócio, Milícias e Golpismo na Amazônia, no site da Repórter Brasil. Essa investigação teve o apoio do Rainforest Investigation Network do Pulitzer Center, do qual eu fui fellow por um ano. O roteiro desse episódio é de minha autoria, Daniel Camargos. O tratamento do roteiro é do Carlos Juliano Barros, do Diego Junqueira e da Paula Bianchi. A edição e a finalização são do Alex Davidovich. Os vídeos e fotos em campo do Fernando Martinho. Já a fotografia e assistência de edição no estúdio são da Bruna Zanella. Até a próxima.